Estamos de volta com o quadro Os 5 melhores livros de cada editora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e estamos de volta então com os 5 melhores livros de cada editora. Pois bem, nós já fizemos os 5 melhores livros da editora Fiel, vou deixar lá embaixo o link caso você queira ver. E hoje então nós vamos fazer os 5 melhores livros da editora Thomas Nelson Brasil. Mas eu não quero que simplesmente você imagine os melhores livros. Eu quero que você se imagine em um mundo pós-apocalíptico, que nem lá o The Last of Us. Então imagine que você está em um mundo pós-apocalíptico, você tem aquelas mochilas que cabem todas as coisas dentro, armas e tudo aquilo que pode caber, mas você só tem espaço para 5 livros. Então, em um mundo pós-apocalíptico, você tem espaço apenas para 5 livros lá dentro da sua mochila. E aí você acaba de adentrar as ruínas da editora Thomas Nelson Brasil. Quais seriam os 5 livros que você colocaria dentro da sua mochila para continuar a viagem? Esta é a brincadeira, vamos lá para minhas escolhas e no final também tem as escolhas do pessoal que faz parte do concílio. Na minha primeira escolha eu já vou dar uma roubadinha, porque na verdade são 2 volumes de uma mesma obra e eu coloquei apenas como se fosse um livro só, afinal de contas é uma obra só dividida em 2 volumes. E eu estou falando do livro A História da Pregação. Aqui nós temos o volume 1, que vai dos apóstolos aos revivalistas, e aqui o volume 2, que vai do iluminismo aos dias atuais. Eu não vi muita gente falando a respeito desse livro, mas eu achei a proposta sensacional. Afinal de contas, é uma análise da pregação desde a época dos apóstolos até os dias atuais. Vai passar por diversos nomes, daqui um pouco eu vou citar alguns para vocês, mas vocês vão ver que é um livro muito completo de análise da pregação. E eu acho que lá em um mundo pós-apocalíptico isso seria de fundamental importância, eu analisar os tipos de pregações, os pontos fortes e aprender a pregar com esses grandes pregadores. E essa é a brincadeira, você não vai escolher 5 livros para os dias de hoje, não vai escolher os 5 melhores livros que você acha que a Thomas Nelson Brasil tem para hoje, você vai escolher imaginando em um mundo pós-apocalíptico quais seriam os livros que você gostaria de ter ali na sua mochila e que te ajudariam a pregar o evangelho nesse mundo pós-apocalíptico, ok? Bem, aqui no primeiro volume, como eu disse, ele começa desde lá dos apóstolos. Então vai analisar a pregação, por exemplo, de Paulo, de Pedro. Depois vai passar pelos pais da igreja. Vai passar por nomes importantes como Agostinho, Bernard de Claraval e Jan Hus. Um pouco mais para frente nós vamos ter a época da Reforma, vamos ter a análise da pregação de Lutero, de Zwinglio, de Calvino e outros reformadores. Um pouco mais para frente nós vamos ter também a análise dos puritanos, pessoas como John Owen, William Perkins e John Bunyan serão analisadas aqui. E o primeiro volume termina com os revivalistas, homens como Jonathan Edwards, John Wesley e George Whitefield. O segundo volume, que é esse segundo volume aqui, que vai ali do iluminismo aos dias atuais, nós vamos ter novamente grandes nomes da pregação sendo analisados aqui. No século XIX, nós teremos tanto a análise de homens lá da Europa como dos Estados Unidos. Então teremos Charles Simeon, Catherine Butt, eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas eu já ouvi falar muito a respeito dessa mulher e disse que ela pregava demais. Charles Spurgeon, Charles Finney, D.L. Moody, Billy Sunday. E aí no século XX nós teremos Dr. Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Billy Graham, Martin Luther King e o último a ser analisado aqui nesse segundo volume é o J.I. Packer. Então eu acho interessante ter um livro desse dentro da minha mochila em um mundo pós-apocalíptico. Os 2 volumes têm um total de 1.308 páginas e se você ficou interessado nesses livros, o link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. A minha segunda escolha também vai levar em consideração o mundo que nós estaríamos vivendo. E eu acho que seria muito interessante ter uma teologia sistemática em um mundo pós-apocalíptico. Afinal de contas, ela sistematiza vários assuntos importantes que eu com certeza teria que lidar nesse mundo.
Por isso, a minha segunda escolha seria Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, do Wayne Grudem. Na verdade, essa daqui nem é uma teologia sistemática completa, é um resumo de uma teologia sistemática, mas eu acho que ainda ficaria mais interessante, porque ela não é exaustiva demais, mas ao mesmo tempo nós teríamos aqui os assuntos mais importantes resumidos e eu poderia entendê-los e explicar cada um deles. Nessa teologia sistemática, os assuntos são divididos por doutrinas. Então nós temos aqui a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo, a doutrina da igreja e eu acho que uma doutrina bem importante, a doutrina do futuro. É um livro que, como eu disse, acredito que seria muito importante ter um livro desse em um mundo pós-apocalíptico. Então, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, do Wayne Grudem, seria a minha segunda escolha. A obra tem 800 páginas, se você ficar interessado, o link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. E você viu que eu estou escolhendo calhamaços, né? Calhamaços para um mundo pós-apocalíptico. Eu vou ter muito tempo vago, acredito que nesse mundo. Então, nada melhor do que ter vários livros bem grandes para matar o tempo. A minha terceira escolha para esse mundo pós-apocalíptico seria um livro lançamento e um livro muito importante para esse período que nós estaríamos passando. Eu estou falando de E Deus Falou na Língua dos Homens, do Paulo Wong, uma introdução à Bíblia. Esse é um livro importantíssimo para se ter em um mundo pós-apocalíptico. Afinal de contas, se as pessoas duvidam da autoridade das Escrituras em um mundo pré, você não imagina como elas duvidariam no mundo pós. Então, nós precisamos ter bons argumentos para defender a autoridade das Escrituras. E este é um livro bem interessante. Ele vai pegar lá desde o início daquilo que o Paulo Wong chama de prolegômenos, na verdade não o Paulo Wong, mas a teologia chama de prolegômenos, vai passar ali pelo Antigo Testamento, pelo período interbíblico e chegando ali no Novo Testamento. Ter bons argumentos para defender a autoridade das Escrituras seria de fundamental importância nesse mundo pós-apocalíptico e por isso a minha escolha. Esse livro foi indicado, por exemplo, por pessoas como Igor Miguel, Luiz Saião e Bernardo Cho. E esse livro foi escolhido principalmente porque eu imaginei aquele filme, O Livro de Eli, do Denzel Washington. Ali naquele filme você vê como as pessoas não entendiam direito a autoridade das Escrituras. Inclusive nesse filme tem uma cena bem interessante onde lá aquele homem que está tentando roubar a Bíblia fala o seguinte, que a Bíblia dá a ele as palavras necessárias, as palavras certas para dominar o povo. Por isso, esse é um livro bem interessante para você ter em um mundo pós-apocalíptico. O livro tem 400 páginas e você sabe, ficou interessado, o link está lá embaixo. Essa é a minha terceira escolha. Indo para o livro de número 4, novamente analisando o mundo em que nós estaríamos vivendo, eu acho esse outro livro também extremamente importante e estou falando de evangelismo. Como compartilhar o evangelho de modo eficaz e fiel, do John MacArthur e outros pastores lá, missionários da Grace Community Church. Em um mundo pós-apocalíptico, qual seria a maior necessidade de todas? A evangelização, com toda certeza. E você ter uma ferramenta dessa que vai te ensinar a evangelizar seria de fundamental importância e por isso a minha escolha desse livro. E esse é um livro bem completo em relação a evangelismo. Afinal de contas, nós temos aqui teologia do evangelismo, evangelismo no púlpito, evangelismo na prática e evangelismo na igreja. Em cada uma dessas partes do livro, nós vamos ter vários artigos escritos pelo John MacArthur e pelos pastores lá da Community Church, falando a respeito de como comunicar o evangelho da graça. Então, seria de fundamental importância nós aprendermos a evangelizar. Obviamente, muito do que está aqui seria evangelismo para os dias de hoje. Afinal de contas, o livro foi escrito nos dias de hoje. Mas eu acredito que aqui também nós teríamos boas ferramentas para evangelizar nesse outro mundo. Evangelismo do John MacArthur, afinal de contas, evangelizar no mundo pós-apocalíptico não vai ser brincadeira. O livro tem 350 páginas e se você ficou interessado, você já sabe onde encontrar os links. O meu último livro, a minha última escolha é um livro mais fininho, mas um livro que também foi escolhido por causa da sua utilidade nesse mundo pós-apocalíptico. E eu estou falando do livro Por que Você Acredita, do K. Scott Oliphint. Acho que é assim que diz o nome. Esse é um livro que, mais uma vez, seria uma boa ferramenta para ser utilizada. Afinal de contas, é um livro de apologética que te ensina a defender a fé cristã. Te ensina a ensinar os outros o porquê das coisas. Então, nesse livro aqui, nós vamos ter por que crer na Bíblia,
Por que crer em Deus? Por que crer em Jesus? Por que crer em milagres? Por que você deve crer na salvação? Por que crer em Deus apesar do mal no mundo? Olha o quanto esse capítulo seria necessário em um mundo pós-apocalíptico. Por que crer em Deus apesar do mal do mundo? E também por que crer que somente o cristianismo é a verdade. É um livro fininho e ele foi desenvolvido justamente para você compartilhar em pequenos grupos ou na escola bíblica dominical, o que seria de muita validade em um mundo pós-apocalíptico. Um livro para você compartilhar e falar para as pessoas por que elas deveriam crer em Deus, em Jesus, mesmo diante de todo o mal que elas viram. É um livro que vai ter muita utilidade em um mundo pós-apocalíptico e por isso esse livro foi escolhido. O livro tem 224 páginas e os links estão lá embaixo. Muito bem, pessoal, essas foram as minhas escolhas, mas tem as escolhas também do pessoal do concílio. Eu só quero fazer um parênteses aqui a respeito de uma pergunta que possivelmente vai vir aí nos comentários. Por que eu não escolhi nenhum dos livros ali do C.S. Lewis? Justamente por causa daquilo que eu estou falando, por causa da utilidade. Eu sei que existem muitos livros do C.S. Lewis que poderiam estar nessa minha lista, mas eu não escolhi pelos melhores livros. Se eu fosse escolher os melhores livros somente, com certeza C.S. Lewis apareceria aqui pelo menos umas 2 vezes. Mas eu escolhi os livros pela utilidade dessa brincadeira que nós estávamos fazendo, que é em um mundo pós-apocalíptico. Qual livro serviria mais a esse tipo de mundo que nós estaríamos vivendo, ok? Por isso que não apareceu nenhum aqui do C.S. Lewis. O Cristianismo Puro e Simples poderia aparecer aqui, afinal de contas o C.S. Lewis escreveu ele ali na época da guerra, mas analisando como ferramenta, esses livros aqui que eu acabei de citar, para mim, seriam de maior utilidade nesse mundo, tá bom? Vamos à escolha lá do pessoal do concílio. Veja a lista do pessoal do concílio. Por exemplo, o Daniel disse que escolheria Introdução à Interpretação Bíblica, Introdução à Exegese Bíblica, História do Cristianismo, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, esse é um lançamento da Thomas Nelson, né? E Deus falou na língua dos homens, olha só, Paulo On aparecendo aqui também na lista do Daniel. Já a Carol Brito disse que escolheria Cristianismo Puro e Simples, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, A Origem, O Evangelho segundo Paulo e Plano B. A Sandra escolheria Cristianismo Puro e Simples, A Última Noite do Mundo. Inclusive, esse A Última Noite do Mundo, nós temos aqui uma semana inteira dedicada a esse livro. Vou deixar lá embaixo os links. Dá uma olhada lá, eu fiz 5 vídeos a respeito desse livro e é interessantíssimo. Paulo, uma biografia do N.T. Wright. O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, do John Stott. E Simplesmente Jesus, também do N.T. Wright. O Vladimir Eich escolheu Cristianismo Puro e Simples. Eu sei que esse Cristianismo Puro e Simples ia estar em quase todas as listas. Em Defesa de Cristo, olha, esse seria um bom para estar na lista mesmo. História do Cristianismo, História da Reforma e Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E por fim, o Isael Duarte escolheria Cristianismo Puro e Simples, Introdução à Exegese Bíblica, Introdução à Interpretação Bíblica, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã e Paulo, uma biografia. Essas foram as escolhas do pessoal do concílio, que se você quiser participar, é só clicar lá embaixo no botão Seja Membro e você pode participar do nosso grupo do WhatsApp. Nós estamos discutindo sobre leituras para 2021 e você é muito bem-vindo. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não saia sem deixar o seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.